Olá, sou Alcio Damasceno e hoje nós vamos falar de três assuntos, três tópicos muito importantes para você alcançar o sucesso, a felicidade e a paz espiritual. Primeiro tópico: fazer o que é certo, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa de palavra. O segundo aspecto é aceitar a realidade e fazer o melhor que você puder naquele momento. Mas o aspecto mais importante e crucial é como você administra, como você doma, como você, no final, controla as suas vontades, os seus desejos. Quando você aprende a observar os seus desejos, as suas vontades, a sua vida muda completamente. Então, meus amigos, vamos lá ao primeiro tópico. Aceitar a realidade não. O primeiro tópico é ser uma pessoa correta, fazer o que é certo. Mas por que é importante ser uma pessoa correta, ser obrigação nossa? Fazer o que é certo, ser uma obrigação nossa de seres humanos? Mas é importante para nós mesmos. Porque quando nós fazemos o que é certo, quando nós fazemos o que é correto, nós não temos arrependimentos. Nós dormimos tranquilo, nós estamos em paz. Quando a gente dá a palavra e mantém a palavra, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Então, fazer o que é certo, fazer o que é correto é fundamental na nossa vida para alcançar a paz espiritual e, consequentemente, o sucesso e a felicidade. Um outro aspecto muito importante é aceitar a realidade como ela é. Como diz Nietzsche, a realidade é nua, dura e crua, mas é a realidade. Aconteceu aquele fato ali? Analise, pense, reflita, observe o que aquele fato está lhe dizendo. Não comece a reclamar, a xingar que a culpa é de alguém, que a culpa é de Deus, que a culpa é do universo e que você não podia ter acontecido aquilo com você. Aquilo aconteceu. Você não tem mais controle sobre aquilo, mas você tem controle sobre as suas reações. Você tem controle sobre as suas respostas. Você tem controle como você vai analisar e como você vai responder em relação àquele fato. Então, aconteceu um fato, pense, reflite, analise e tome a melhor decisão possível. Porque mesmo no caos, tem sempre algo nos ensinando. Mas agora, o aspecto mais importante e fundamental para alcançar a paz, o sucesso e a felicidade é você conseguir domar, você conseguir administrar as suas vontades, os seus desejos. Tem psicólogos e psicanalistas que dizem que você não tem como controlar os seus desejos, como Jung. Diz que o desejo é como uma besta, é incontrolável. Mas ele fala o seguinte, que você tem que ter consciência daquele desejo. Porque quando você passa a ter consciência, você passa a observar e você passa a perceber aquele desejo, aquela importância daquele desejo na sua vida, ou não, ou naquele momento. Schopenhauer fala uma coisa muito interessante, que a nossa vida é sempre um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu quero aquilo, eu busco aquilo, eu consigo aquilo, e aquilo se torna comum, se torna corriqueiro. Aí eu vou querer outra coisa. Aquilo se torna um tédio, eu vou querer outra coisa. É ruim? Não. Quando você tem consciência disso, como diz Jung, não é ruim. Porque o desejo é a mola motora da sua vida, do alcance das coisas que você quer. É a mola motora para o desenvolvimento da sociedade, para que as pessoas consigam desenvolver projetos, para que a sociedade avance. Mas, quando os seus impulsos vêm direto de você inconscientemente, e você não os analisa, não pensa, não reflete, ele domina você. E você não pode deixar que os impulsos, que os seus desejos e a sua vontade te dominem. Você tem que aprender a domar esses impulsos, administrar esses impulsos, analisar esses impulsos.
analisar essas vontades, analisar esses desejos. Por exemplo, você tem uma casa maravilhosa, aí você lutou para conseguir aquela, aí depois você já quer outra casa. Você tem que pensar por que você quer outra casa. Você tem que começar a também estar satisfeito pelo que você já tem, pelo que você já conseguiu. Se você puder ter outra casa melhor, se você tiver condições, não tem problema nenhum. Mas o problema acontece quando você quer uma outra casa, você já tem uma muito boa, mas você não tem condições, aí você começa a se frustrar. É quando você tem um carro bom, aí conseguiu aquele carro, aí lutou, aí pronto. Passou um tempo, aquele carro já não representa o que você quer. Aí você já começa a almejar outra coisa. Como disse anteriormente, se você pode ter, tem que ter. Se você pode conseguir, tem que conseguir. Agora, se você está um desejo quase irrealizável, não se frustre. Analise, tenha consciência daquilo ali, para que você não se frustre e não venha frustrar as outras pessoas. Isso é você analisar os seus desejos. Porque às vezes você tem uma coisa, você quer uma coisa, mas você não precisa daquilo. Então ela não pode fazer falta para você se você não alcançar. Você quer, mas você não precisa. Você tem um carro muito bom, um carro novo, um carro confortável, você quer outro, mas você não precisa daquele carro. Mas se você tiver condições de alcançar aquilo ali, trabalhando corretamente, honestamente, ou alguém lhe dê para você, não tem problema nenhum. O problema é quando você se frustra com aquilo ali, por não conseguir. O problema é quando você tem aquela ânsia de querer, e não para analisar, e não para refletir como os seus desejos estão influenciando a sua vida. E também é igual o desejo sexual, às vezes. Às vezes você quer uma pessoa, aí você quer de qualquer jeito aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer nada com você. Aí você se frustra, mas se frustrar por quê? Tem necessidade de se frustrar. Ela não tem a obrigação de querer alguma coisa com você. Ou às vezes ela não gosta do seu jeito, ou às vezes ela não tem, como diz o ditado, tesão por você. Então você tem que refletir. Às vezes não tem nada de errado com você. De repente, você conhece outra pessoa que seria muito melhor que você estivesse com aquela outra. Então, pense, reflita sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Analise, tente domá-los. Não sucumba aos seus desejos e às suas vontades. Quando você aprende a domar os seus desejos, as suas vontades, quando você observa os seus desejos e as suas vontades, quando você analisa se aquilo realmente é necessário ou não, você muda a sua relação consigo mesmo e você muda a relação com as outras pessoas. Sua vida melhora consideravelmente. Esses 3 aspectos, esses 3 assuntos foram tirados do livro A Fé com Ação Move Montanhas, que será lançado no final do ano, ou em 2028. São 31 tópicos desse livro e foram tirados esses 3 tópicos. Então, quando você faz o que é certo, quando você faz o que é correto, você dorme tranquilo, você está em paz. Quando você aceita a realidade, você faz o melhor, você também fica tranquilo, você fica em paz porque você fez o seu melhor naquele momento. Agora, quando você reflete, analisa e doma as suas vontades, meu amigo, aí sua vida está quase completinha. Você está com 3 caminhos para alcançar a paz espiritual, o sucesso e a felicidade. Um grande abraço, tenha um ótimo dia.